É um prazer enorme estar com todos vocês hoje. Novamente, um final de semana, um sábado ensolarado na Alemanha, coisa rara, e nós aqui sentadas na frente da telinha para aprender mais um pouquinho sobre a espiritualidade e sobre a nossa vida nesse planeta. Então, eu gostaria de dar as boas-vindas a todos vocês e gostaria também, em nome do Jefa, de Bremen, agradecer a todos que estão aqui, em especial a nossa palestrante de hoje, a nossa querida Tassiana, que se disponibilizou a vir falar conosco, mas também agradecer aos integrantes da sala do Zoom, do Evangelho Sem Fronteiras, né, que faz um trabalho lindo para a Fraternidade Sem Fronteiras. Essa sala tem como objetivo divulgar o trabalho da Fraternidade Sem Fronteiras e de também fazer um trabalho com palestrantes, né, divulgar o Evangelho de Jesus, né, aquele que sempre trabalhou em nome do amor e para o amor. Então, mais uma vez, Lena, querida, em especial, te agradeço por lhe disponibilizar a sala, ok? E agora nós vamos apresentar um pouquinho a Tarciana, uma pessoa muito simples, não gosta de títulos, é uma psicóloga clínica hospitalar e que participa da AME do Estado do Espírito Santo, ou no Espírito Santo. Então, querida Tarciana, mais uma vez, obrigada, e nós vamos fazer uma prece inicial, que é pela nossa querida Olímpia, que fez essa ponte entre nós, e depois nós gostaríamos, se a senhora ficar à vontade, saber um pouquinho da sua história dentro desse caminho do Espiritismo, ou mais um pouquinho, se a senhora desejar, né? Conhecer um pouquinho essa palestrante, que já tive a oportunidade de ouvi-la, maravilhosa. Então, vamos agora nos conectar ao alto e ouvir a prece da nossa querida Olímpia. Fique à vontade, Olímpia, por favor. Então, já conectados com este sentimento de amor em nossos corações, em nossos pensamentos, elevamos o nosso pensamento a Ti, bom Pai, dizendo da nossa infinita gratidão por mais este momento em que estamos reunidos, encarnados e desencarnados, no intuito de celebrarmos a vida, celebrar este dom divino que Tu nos concedeste, celebrarmos as oportunidades que Tu nos oferece, para que possamos caminhar rumo à nossa plenitude relativa. Que possamos, neste momento, unidos com o sentimento de mais profundo respeito e acolhimento a todos os outros irmãos que se fazem presente neste momento, por motivos vários, desistir um dia das suas jornadas reencarnatórias. Mas queremos dizer em nome do Mestre amado Jesus Cristo, em nome da sua mãe, Maria de Nazaré, que no mundo espiritual, com seu amor divino, celeste, acolhe todos os irmãos que um dia desistiram das suas jornadas. E assim, com nossos corações robustos, desta vontade de aprender, de buscar informações da ciência, à luz da espiritualidade,
Te pedimos, Senhor amado, que envolva esta amiga de jornada, a Tassiana, que hoje se dispôs, mais uma vez, em teu nome, compartilhar os seus saberes, as suas experiências profissionais de acolhimento e de amor sobre o valor da vida. Que assim seja. Amém. Que assim seja. Obrigada. Gratidão, Olímpia. Linda a sua prece. Tarciana, querida, agora é com você. Mas antes de iniciarmos, eu gostaria de ler uma pequena pergunta do Livro dos Espíritos, da pergunta 880, onde Kardec pergunta: qual o primeiro de todos os direitos naturais do homem? Os Espíritos respondem: o de viver. Quem quiser saber mais um pouquinho, vá lá no livro, folheiem e vejam essa pergunta e reflitam sobre ela. Então, está lá na pergunta 880. Qual o primeiro de todos os direitos naturais do homem? Os espíritos, Kardec pergunta, os espíritos respondem: o de viver. Porque tudo é vida. Viveremos sempre. Querida Tarciana, agora é com você. Gostaríamos só de saber um pouquinho. Quanto tempo na jornada espírita, nesse caminho? Eu tomei contato, primeiro, boa noite a todos e todas. É uma alegria estar aqui com vocês, cruzando o oceano mesmo que virtualmente, não é? Para conversarmos sobre um tema tão importante. O meu contato com a doutrina foi no ano de 89, final de 89. E desde então eu tinha uma avó que era espírita, mas meus pais eram católicos. E embora eu tivesse algum contato com alguma coisa, eu comecei a frequentar mesmo em 89, e de lá para cá é uma seara, primeiro no movimento espírita, e assim que foi fundada a Associação Médico Espírita aqui do estado, eu entrei pelo meu vínculo profissional, onde nós temos esse propósito de trabalhar saúde e espiritualidade. Então, a partir daí, foi uma trajetória na AME também. Na AME aqui do Espírito Santo e nas interseções mais atualmente com a AME Brasil. Então, muito obrigada, querida. Fique à vontade na telinha. É um prazer enorme e eu espero que sua palestra hoje toque o coração de muitos encarnados e desencarnados. Fique à vontade. O propósito é esse mesmo, não é? Conversarmos sobre esse tema é tocarmos o coração das pessoas, então, exatamente, que eu possa falar ao coração delas. Então, eu vou trazer algumas ideias, algumas reflexões, vou compartilhar com vocês, então, alguns slides para a gente poder trabalhar esse tema. Então, o mote hoje é trabalharmos os aspectos espirituais e psicológicos da temática do suicídio, sem esgotarmos, logicamente, não temos como esgotar, seria preciso um longo seminário, então, começar a despertar em vocês algumas reflexões. E o meu primeiro convite é justamente esse. Todos nós trazemos vários conceitos que a gente vai construindo ao longo da vida sobre esse tema, né? E eu queria que vocês pudessem abrir o coração para a gente poder ouvir algumas outras ideias, algumas informações, pensarmos talvez por um outro ângulo, diferente do que a gente tem ouvido no senso comum. E aí, um primeiro ponto para nós refletirmos é da importância de abrirmos o diálogo sobre a prevenção do suicídio.
porque um dos mitos é que falar do suicídio vai estimular. Na verdade, nós temos todo um cuidado em não divulgar os casos de suicídio. Realmente tem toda uma série de estudos em relação a isso, mas conversar sobre prevenção, abrir o diálogo para que as pessoas possam se colocar ao contrário. Ele tem a função de trabalhar a prevenção. Então, a gente tem mundialmente um mês elencado, setembro, né? Aqui no Brasil é setembro amarelo, acho que é uma cor mundial, aonde uma das campanhas é o estímulo a falar das nossas dores, a falar dos nossos desafios enquanto seres humanos, para tentar construir caminhos para as dificuldades que todos nós vivenciamos. Então, vamos trazer só alguns fatos para a gente ver da importância desse trabalho de prevenção, o qual vocês também foram convidados. Então, os dados da Organização Mundial de Saúde falam que em torno de 800 mil pessoas se suicidam por ano e na faixa etária de 15 a 29 anos é a segunda causa de suicídio entre as pessoas. Mas realmente algo que nos impacta muito é que, segundo a Organização Mundial de Saúde, o número de mortes por suicídio vem sendo, nos últimos anos, superior ao número de guerras e de homicídios que a gente tem. E como existem sempre conflitos, o número de mortes é alto, mas para nós termos uma ideia, o número de pessoas que morrem por suicídio ultrapassa esse número, e realmente as estimativas falam de uma morte a cada 40 segundos. Então, enquanto nós estivermos aqui conversando, quantas pessoas vão ter tentado o suicídio ou vão ter morrido por suicídio? E aí acho que a primeira pergunta é olharmos para nós mesmos. Como que nós nos sentimos diante desse tema? O quanto que se impacta? Que sentimentos geram em nós? Vocês aí na Alemanha também têm uma incidência alta, os dados da OMS falam do leste europeu com um alto índice de suicídios também. Então, é um desafio que se coloca para todos nós. Mas para que a gente possa efetivamente ajudar as pessoas na prevenção ao suicídio, nós precisamos compreender o que tem por trás desse ato, o que representa o suicídio. Senão nós vamos agir com os nossos preconceitos, com as nossas concepções. E aí, uma pergunta para nortear as nossas reflexões é: o que será que leva alguém a ver o suicídio como alternativa, a fazer essa escolha? Há uma situação onde a pessoa não vê saída. Ela se vê sem nenhuma alternativa diante das dores e do sofrimento que está vivenciando. E como ela não está conseguindo encontrar solução para os seus problemas, no nível de sofrimento mental muito alto, ela começa a vislumbrar uma alternativa para se livrar da dor, que na verdade não vai ter esse resultado pela concepção de que somos espíritas, somos espíritos, mas são essas dores tão profundas que levam as pessoas, então, a tentarem tirar a sua vida. Então, o suicídio, no entender de todos os estudiosos do tema, é um grande grito de socorro que a pessoa está emitindo para todos nós. Aqui no Brasil, nós temos um psiquiatra que é um grande suicidólogo, que é o Neuri Botega, e numa das suas obras ele vai dizer que o suicídio, ele acontece numa situação em que a pessoa busca uma ruptura radical
para se livrar de uma dor psíquica insuportável. Então, a pessoa não quer morrer, ela quer acabar com a dor. E para tentar acabar com a dor, é que a pessoa tenta tirar a sua vida. Então, nós temos várias manifestações, como os processos de automutilação também, dessas dores da alma que vem aumentando de incidência de forma bem significativa nos últimos tempos. Então, quando nós falamos de suicídio, nós temos que entender que o que tem por trás do suicídio é um nível de sofrimento psíquico que a pessoa está vivendo, que ela não está dando conta de administrar. E é muito interessante que os espíritos já responderam isso para Kardec na própria codificação. No Livro dos Espíritos, na questão 255, Kardec então pergunta: quando um espírito diz que sofre, de que natureza é o seu sofrimento? E eles respondem: angústias morais que o torturam mais dolorosamente do que todos os sofrimentos físicos. E como nós temos informação de que o planeta Terra ainda é nesse momento de transição, de um planeta de provas e expiações para um planeta de regeneração, um planeta onde funciona como um grande hospital de almas, nós vamos encontrar uma incidência muito alta de pessoas que vivem estas angústias morais que vão torturando as suas almas. Então, como acolher essas pessoas? Porque na busca de ajuda, muitas vezes elas buscam as casas espíritas. Então, nós precisamos nos preparar para lidar com essas pessoas, para trabalhar a prevenção ao suicídio. E palestras como essa só são um incentivo para que vocês criem grupos de estudo para trabalharem sobre as dores da alma, sobre as dores humanas, para podermos ser agentes de acolhimento e de auxílio a essas pessoas que buscam ajuda. Porque o trabalho de prevenção é possível na medida em que nós nos disponibilizamos a ouvir com compaixão um outro ser humano. Aí começa o trabalho de prevenção ao suicídio. Um trabalho de empatia, como nos diz um psicodramatista Moreno, num poema que chama Divisa, e ele nos convida, então, a tirar os nossos olhos e a colocar os seus, e a tirar os meus olhos e a colocar os meus, para que eu te veja com os seus olhos e tu me veja com os meus. Ou seja, eu poder ver o outro não a partir dos meus conceitos, não a partir dos meus valores, mas a partir dos referenciais que o outro tem. Na medida que nós nos colocamos num atendimento fraterno, num encontro de dois seres com essa postura, nós começamos o trabalho de prevenção ao suicídio. E todos os estudos apontam que 90% dos suicídios podem ser prevenidos. E é justamente essa proposta que a gente vem trazer. Então, compreendendo que existe por trás do suicídio uma dor psíquica muito grande, quais outros aspectos, então, estão por trás dessa situação, dessa tentativa de tirar a vida, para a gente poder compreender? Então, os estudos apontam, e aí a Organização Mundial de Saúde faz uma compilação de todos esses dados, que atrás de 90 a 95% dos casos de suicídio existe algum tipo de transtorno mental.
Numa cartilha aqui do Conselho Federal de Medicina e da Associação Brasileira de Psiquiatria, nós vamos ver que a maior incidência de suicídio acontece em pessoas que têm algum tipo de transtorno de humor. Ou seja, a gente tem, então, a esquizofrenia como um fator de vulnerabilidade com incidência de suicídio alta, mas os transtornos de humor e a depressão respondem pelo maior número de casos de tentativas de suicídio. Assim como o alcoolismo também tem uma alta incidência de risco, né, de pessoas que sofrem esses transtornos de tentarem o suicídio pelas dores psíquicas que estão vivenciando. E aí nós precisamos compreender um pouco melhor o que é, então, um transtorno mental. Um transtorno mental é algo que nos afeta como um todo, que traz um nível de sofrimento e prejuízos em todas as áreas do nosso ser, no relacionamento interpessoal, no cognitivo, nas nossas relações com o outro, com a gente mesmo. E o transtorno mental pode acontecer em qualquer idade, com qualquer um de nós. Os últimos dados da Organização Mundial de Saúde falam de que 1 em cada 5 pessoas sofre de uma doença mental. Então, pensando vocês, quantas pessoas vocês conhecem que têm depressão, ou que têm transtorno de ansiedade, ou que têm alguma fobia, ou que têm transtorno de pânico, ou um transtorno bipolar, ou tem um transtorno de personalidade borderline, ou outros transtornos como o TOC. Então, a gente vê que a incidência de transtornos mentais, ele vem aumentando, com a pandemia mais ainda, as pessoas que já sofriam vêm sofrendo mais ainda, e quem não tinha nenhum sintoma também vem desenvolvendo em consequências desse momento desafiador que nós estamos vivenciando. E um outro tema sobre o qual nós precisamos desmistificar e quebrar os tabus é sobre os transtornos mentais graves, porque, embora a ciência tenha ampliado muito conhecimento sobre o tema, ainda permanece um ranço, um preconceito de um diagnóstico moral, como se as pessoas que tivessem algum transtorno mental fossem mais fracos, mais frágeis, sem força de vontade, sem fé, sem Deus no coração. E quando nós pensamos ou falamos dessa maneira com as pessoas que vivenciam os transtornos mentais, nós estamos falando da nossa falta de entendimento do assunto, nós estamos falando dos nossos preconceitos. É esse tipo de preconceito que a gente chama de psicofobia, aonde encaminhar alguém para um psicólogo ou para um psiquiatra é comprar uma briga. Ainda hoje, encaminhar alguém para um psiquiatra é como se estivesse chamando de louco. E são esses tipos de preconceitos que dificultam as pessoas a buscarem ajuda, porque grande parte desses transtornos mentais tem tratamento e tem cura. E aqueles que não têm cura têm controle. Então, se as pessoas buscarem ajuda, elas vão ter alívio para suas dores e a incidência de suicídio vai diminuir como consequência. Então, a gente precisa também se informar melhor sobre os vários transtornos mentais para não termos rótulos negativos que vão dificultar as pessoas buscarem ajuda e, consequentemente, sem tratamento, com nível de sofrimento alto, dificultarem a prevenção ao suicídio. E quando nós falamos de compreender melhor os transtornos mentais, nós estamos falando de ver o ser humano na sua integralidade, de compreender que todas as doenças se originam no espírito e que nós também trazemos uma bagagem psicológica que vem, como Joana de Ângeles nos fala, na nossa reencarnação.
E que na raiz de todo conflito existem questões que às vezes nós trazemos de outras vidas, ou às vezes dessa vida. Então, que nós precisamos cuidar do todo, cuidar do aspecto neuroquímico, porque grande parte dos transtornos mentais necessitam do uso da medicação para o equilíbrio neuroquímico, cuidar do aspecto psicológico numa psicoterapia, não importa de que linha for, e cuidar do aspecto espiritual no tratamento complementar espírita, para não só oferecer a educação do espírito, mas também cuidar das possíveis influenciações espirituais. Mas o que a gente vê acontecendo é que as pessoas não buscam essa ajuda. Então, elas ficam assim, aparentemente, como esse nosso amigo aqui, tudo bem, tudo feliz com ele. Mas quando ele se despe da máscara e mostra o seu verdadeiro ser, a gente vê as dores profundas na sua alma. E é isso que a gente vê acontecendo com as pessoas. E ao contrário do que a gente pensa, a incidência de transtornos mentais vem aumentando também entre crianças e adolescentes. A gente vê hoje em torno de 2% das crianças, agora na pandemia, isso aumentou bastante a incidência de depressão na infância e na adolescência também, né, com um risco alto de tentativas de suicídio como consequências de transtornos não cuidados. Então, nós precisamos cuidar dos nossos preconceitos em relação aos transtornos mentais. Depressão não é covardia, bipolaridade não é frescura, ansiedade não é falta de trabalho e o nosso preconceito também precisa de tratamento. E tentando levantar um pouco mais os véus. Então, compreendendo que nós precisamos cuidar dos transtornos mentais, quais outros aspectos psicológicos estão presentes, os estudos nos relatam, nas pessoas que tentam suicídio? Então, existem alguns fatores que aumentam o risco, a vulnerabilidade das pessoas. É o que nós chamamos de fatores predisponentes. Quais são eles? Então, nós já falamos dos principais, que é a existência de algum transtorno psiquiátrico, o fato da pessoa ter tido tentativas prévias de suicídio, os estudos nos mostram que, sem dúvida nenhuma, é fator de risco. Histórias de suicídio na família aumentam o risco da pessoa vir a tentar suicídio. A pessoa ter sofrido algum abuso físico e sexual na sua história de vida também aumenta o risco de suicídio. A perda de um dos pais na infância e uma falta de suporte com essa perda também pode aumentar o risco. Situações de isolamento social, não o que nós estamos vivendo agora, mas de pessoas que vivem muito sozinhas, também aumentam o risco, assim como situações de desemprego e abuso de álcool. Então, uma somatória desses fatores associados a um transtorno psiquiátrico são fatores de risco para o suicídio. E aí vem a gota d'água, que são o que nós chamamos de fatores precipitantes. Então, a pessoa já não estava bem, ela já tinha um transtorno mental, e aí ela vive uma desilusão amorosa, ela vive uma separação conjugal. Aí a gente fala, porque a pessoa rompeu o relacionamento, ela suicidou. Não, ela já não estava bem, ela já tinha um transtorno, e essa experiência difícil que ela está vivendo é mais um fator de risco para a tentativa de suicídio. Ou experiências de conflitos relacionais, principalmente nas famílias, com adolescentes e crianças, situações de derrocada financeira ou perda de emprego, também são fatores de risco para quem já tinha dificuldades tentar o suicídio. E existem outros traços também de personalidade que aumentam o risco de suicídio, que estão muito comuns entre as pessoas com ideação suicida.
Uma delas é a impulsividade. Quanto mais impulsiva a pessoa, maior o risco dela cometer o suicídio, porque ela não vai parar para pensar nas consequências do seu ato. Ela vai no impulso e isso é um fator de risco. Um outro fator são pessoas muito rígidas, que não conseguem ver alternativas. Então, quanto maior a rigidez mental das pessoas, menos elas conseguem ver alternativas para as suas dores, e aí isso aumenta o risco de suicídio. E um outro fator muito frequente, mas que aqui funciona como proteção, é a ambivalência. Como a gente disse, as pessoas não querem se matar, elas querem se livrar da dor. Então, a pessoa com ideação suicida, ela vai viver momentos de dualidade. Tem um lado dela que quer o suicídio, tem um outro que não quer. E na avaliação de risco, quando a gente vai fazer isso, no atendimento às pessoas, é muito importante ver o quão rígido e o quão consistente estão os planos de suicídio e todo o projeto, mas nós não vamos falar disso aqui agora, que não teríamos tempo, mas então a ambivalência, essa dualidade que permite a possibilidade de prevenção do suicídio, então. Então, existem 4 Ds de alertas que, somado, são fatores de risco. A pessoa que está num processo de depressão, ela está num estado de desespero muito grande pelas circunstâncias da vida, ela está muito desesperançada e ela está sozinha, vivendo uma situação de desamparo afetivo muito grande. Essa associação é uma associação de alto risco e de alerta que nós precisamos estar atentos no trabalho de prevenção do suicídio. E como eu disse, a gente vai construindo várias ideias. Então, tem alguns mitos e vamos estar tentando ver e desconstruir. Primeiro mito, né? As pessoas costumam dizer que quem fica ameaçando o suicídio não se mata. Isso é a maior inverdade que pode existir. As pessoas que vão se matar, que tentam se matar, elas dão avisos da sua intenção num pedido de socorro. Então, essa história de que quem ameaça não faz, não é verdade. Nos estudos posteriores das pessoas que tentaram suicídio, a gente vê que elas deram aviso. Um outro mito é que quem quer se mata mesmo, o que é um outro mito, porque, como eu falei, desse sentimento de ambivalência, a maioria das pessoas tem sentimento ambivalente, e é por isso que a gente pode agir e trabalhar a prevenção. Um outro mito é que, passada a crise do suicídio, a crise maior emocional, o risco de suicídio acabou. Isso não é verdade. Muitas vezes, principalmente no processo de depressão, a pessoa está tão mal, que ela não tem nem força de tentar tirar a sua vida. E é no momento que ela começa a melhorar que, então, ela tem energia de transformar aqueles pensamentos numa ação autodestrutiva. Então, a gente precisa estar acompanhando de perto essas pessoas num trabalho integrado com os profissionais que estão cuidando dela. Mas como eu disse, então, que as pessoas elas vão evidenciar essas ideias de suicídio, o que são esses sinais? Então, frases, expressões que vão alertar sobre o risco do suicídio. A Organização Mundial de Saúde compilou algumas frases que são muito frequentes, que precisam nos alertar, nos deixar em atenção e estar cuidando de buscar ajuda para essas pessoas. Então, uma pessoa que diz que preferia estar morta é uma pessoa que, de alguma forma, está te comunicando que tem algo nela que está doendo demais, que ela não está dando conta. Ou uma pessoa que diz, chega dessa vida, eu não aguento mais, eu sou um perdedor e um peso para os outros vão ser mais felizes sem mim, ou penso em bobagens, tenho pensamento ruins. Então, se você ouvir
algumas dessas frases ou frases similares a essa. Esteja atenta para poder conversar com essa pessoa, o que está acontecendo com ela, o que está passando no íntimo dela, o que ela quer dizer com isso. Ou, às vezes, são alguns comportamentos, como se desfazer de objetos importantes. Isso é muito frequente em crianças e adolescentes que começam a doar todos os brinquedos, ou uma pessoa que quer fazer o testamento do nada, começa a se despedir de parentes e amigos, pessoas que têm atitudes de comprar armas ou estocar comprimidos, que fazem seguro de vida e começam a colocar a vida financeira em ordem, podem ser pessoas que, através do comportamento, estão nos dizendo que algo não está bem com ela. Quer dizer que alguém que faz uma dessas coisas está com risco de suicídio? Não. É todo um contexto. É uma pessoa que já não está bem, que nós estamos vendo que está no nível de sofrimento mental e começa a ter atitudes desta maneira. Então, são sinais verbais e comportamentais que a pessoa pode emitir. E aí, o que nós podemos fazer de forma concreta para prevenir suicídio? Nós já estamos fazendo aqui ao estudar sobre o tema, mas diante de alguém sobre suspeita, por favor, não saiam correndo. O que não fazer? Não dar ouvido, não querer falar e não querer ver aquilo que às vezes está diante de nós, seriam as atitudes menos eficientes no trabalho de prevenção ao suicídio. Então, se você está ouvindo alguém com sofrimento psíquico alto e você não sabe o que fazer, busque ajuda. Existem pessoas que trabalham com isso, instituições aí no CVV, devem ter aí, aqui no Brasil, o CVV, outras instituições e grupos aí que começam a trabalhar isso, né? Aí na Alemanha, em especial, nesse trabalho de prevenção. Então, não façam de conta que não estão vendo ou que não estão ouvindo. O que fazermos, então? O convite é que a gente possa ajudar a pessoa num acolhimento amoroso, a desenrolar esse nó que ela está vivendo internamente. Por isso que a gente diz que falar é a melhor solução. Então, o primeiro movimento é o de escutar essa pessoa, de acolher essa pessoa de uma forma empática, sem censura, sem julgamento. Nós não estamos aqui para condenar ninguém. Nós estamos aqui para acolher e sermos instrumentos de auxílio para essa pessoa. Então, ouvir essa pessoa de uma forma empática, sem ficar desesperado, né? Sendo afetuoso e dando apoio a essa pessoa. Não leve a situação na brincadeira, leve a situação a sério e verifique o nível de risco dessa pessoa. Então, se ela já tem algum plano de suicídio, ela vai sair dali e vai cometer o suicídio, não deixe essa pessoa sozinha. Busque ajuda com outras pessoas, com familiares. E para a gente fazer essa avaliação de risco, a gente precisa perguntar se ela já tentou o suicídio antes, né? Explorar com ela nesse diálogo quais alternativas ela pode ter. Isso não é dar conselhos, é explorar com ela quais outras alternativas para soluções dos seus problemas ela pode encontrar além do suicídio. Perguntar, então, se ela já tem um plano de suicídio que indica um risco alto. Identificar outras formas de dar apoio emocional, né? Se for o caso, remover os meios. Por exemplo, eu já tinha um paciente, esse foi um caso bem emblemático disso aqui, que ele chegou no atendimento, ele tinha um transtorno bipolar e ele estava numa crise
um nível de ideação suicida muito alta, e ele chegou me dizendo que ele já tinha uma corda e que ele iria sair da sessão e iria se enforcar. Eu não podia deixar aquela pessoa sair da sessão. Então, eu pedi autorização a ele, porque esse é um caso em que a gente pode quebrar o sigilo. Liguei para a mãe, pedi à família que fosse, fizemos contato com o psiquiatra e ele só saiu acompanhado do familiar. Então, a gente precisa criar uma rede de proteção. Para trabalhar prevenção ao suicídio, a gente não faz isso sozinho. A gente precisa da ajuda de outras pessoas. E se o risco é grande, fique com a pessoa até você conseguir essa ajuda, então. E vocês, ao estudarem sobre o tema, vão construindo um repertório nesse manejo diante das crises que possam chegar até vocês em algum atendimento fraterno. Porque, meus irmãos, o Espiritismo tem muito a acrescentar e nos auxiliar nesse trabalho. Por exemplo, nós temos, através da obra O Céu e o Inferno, aonde Kardec faz a evocação no capítulo 5, com relatos de vários casos de suicídio, a desmistificação, a desconstrução do mito das penas eternas. Então, nós temos pessoas que foram evocadas após o desencarne, 6 dias após o suicídio, 1 ano, 6 anos, vários dias, 2 anos, 4 meses, 47 dias. Então, a gente vê que não existem as penas eternas. Deus é Pai de misericórdia. Deus é Pai de compaixão e acolhe a todos nós. E isso já está presente na obra, no próprio livro dos Espíritos. Quando, então, Kardec pergunta aos Espíritos, não é sempre voluntário o suicídio? E os Espíritos respondem, o louco que se mata não sabe o que faz. Louco, porque era a nomenclatura que se usava na época da codificação para falar dos transtornos mentais. Então, a gente vê na questão 957 que são várias as consequências do suicídio. Depende, né, das causas que levaram, que não existem penalidades, como a Nilda nos trouxe, né, da questão da vida, e tirar a vida, sem dúvida, é algo que nós somos convidados a não fazer, mas a nos mantermos aqui compreendendo que os sofrimentos são oportunidades de aprendizagem e de crescimento. Mas se algum irmão não conseguiu suportar a dor e tirou a vida material pelo suicídio, ele não está condenado a uma pena eterna. São sempre relativas às causas que estão por trás daquela tentativa. Isso também está presente em outra obra, no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 5, aonde, então, no item sobre o suicídio e a loucura, os espíritos vão dizer que a questão do suicídio, quando está associada aos casos de embriaguez e loucura, são chamados de inconscientes, então tem todo um atenuante aí por trás dessa atitude. E o exemplo mais lindo que eu considero da compaixão divina está em Missionários da Luz, na obra de André Luiz, Missionários da Luz, capítulo 11, onde tem o caso de Raul, o suicida. E aí uma prima dela a leva a buscar ajuda com Alexandre, e o relato de Esther, que é a viúva, após o acolhimento com Alexandre, durante o desdobramento, no período de sono, foi de que o emissário de Jesus a tinha ouvido com palavras de encorajamento e de amor, e que, longe de repreender, havia acolhido a ela. É esse o modelo que nós temos de acolhimento. E aí vem André Luiz, que se choca com as atitudes de Alexandre, por causa de todos os preconceitos que ele trazia em relação aos suicidas, e olha o que ele ouve de Alexandre.
Em toda parte, a dor sincera é digna de amparo. Em toda parte, devemos estar prontos para a cooperação legítima. E ele continua: não podemos nos esquecer que Raul e Esther, que era o casal, Raul suicidou, são 2 enfermos espirituais e nessa condição requerem muita compreensão de nossa parte. Como enfermos espirituais em diferentes níveis somos todos nós podemos nos igualar aqui. E aí olha o diálogo de Alexandre com Raul, que havia acabado de suicidar. Nos maiores abismos, Raul, há sempre lugar para a esperança. Não se deixe dominar pela ideia de impossibilidade. Pense na renovação da sua oportunidade. Medite na grandeza de Deus. Então, nós temos essa doutrina de consolo que nos leva a olhar além das aparências, a ir tirando os véus e vendo a nossa condição essencial, enquanto espíritos, enquanto seres que não vamos morrer pela morte do corpo físico. Nós temos recursos e ferramentas fantásticas na doutrina para trabalhar a prevenção ao suicídio. Por exemplo, quando nós informamos as pessoas que elas são espíritos, e que se elas são espíritos, a morte do corpo físico não vai cessar o sofrimento, porque ela vai continuar viva. Então, de que a gente pense junto com elas, alternativas para suas dores, porque tirar a vida física não vai significar alívio das suas dores. Mas aonde nós trazemos também, pela concepção da vida que é permanente, ou no plano material, ou no plano físico, o consolo para aqueles familiares que perderam alguém por suicídio. Porque a reencarnação vai nos possibilitar sempre a experiência do recomeço. Se nós falhamos, nós temos outras oportunidades. Nós vamos sempre poder recomeçar e continuarmos na jornada do nosso crescimento. Então, essa oportunidade bendita do recomeço é um grande conforto e é um grande consolo para os familiares de quem perdeu alguém por suicídio. Então, esses ensinamentos lançam luz nesse cenário tão tenebroso, cumprindo de fato o papel de ser o consolador prometido. Nós podemos fazer muito e ajudar muito as pessoas que estão vivenciando essas dores. Porque nessa atitude de cuidarmos uns dos outros, nós somos agentes de transformação dessas dores psíquicas, porque a dor compartilhada é uma dor amenizada. E o suporte social, ele é fundamental quando nós nos colocamos de uma forma amorosa para ouvir o outro, nós estamos dizendo que ele não está sozinho. E isso tem um impacto essencial para quem está vivendo dores tão grandes. Então, a construção dessa rede de suporte afetivo é fundamental para o trabalho de prevenção ao suicídio e todos nós somos convidados pela vivência da lei do amor a estarmos juntos na construção desse suporte social. Mas para cuidarmos dos outros, nós precisamos estar razoavelmente bem com a gente mesmo. Então, nós precisamos cuidar também de nós mesmos. E nesse momento da pandemia, nós todos fomos convidados a parar e a voltar a nossa atenção para dentro, cuidando da nossa saúde mental. Porque o convite, ao ficarmos nas nossas casas, não é só nas nossas casas físicas, é também
dentro de nós mesmos. O convite foi de realizarmos um mergulho mais profundo dentro de cada um de nós, para podermos nos conhecer, para podermos nos acolher, para podermos pensar sobre a nossa vida, pensar sobre como estava a nossa vida. O trajeto que nós vínhamos fazendo vinha sendo necessário essa pausa forçada para refletirmos sobre nós mesmos e as nossas vidas. Então, nós tivemos um convite maior do Pai, de ao fazermos esse contato com a gente mesmo, nesse trabalho de autoconhecimento, de estarmos vendo que emoções nós temos, quais dores a gente vem carregando, o que a gente vem colocando por baixo do tapete, de cuidarmos de nós mesmos, num trabalho de autoaceitação, de autocompreensão das nossas emoções, dos nossos sentimentos. E a partir desse autoentendimento, o trabalho de autotransformação. Mas não de repressão, mas de acolhimento e entendimento do nosso ser. Então, nós todos estamos sendo convidados a olhar para dentro, a curar as feridas da alma que a gente vem trazendo dentro de nós. Nós estamos sendo convidados a renovar a nossa vida e realizarmos nesse mergulho interior o encontro mais importante, que é o encontro com Deus, dentro de cada um de nós. E ao realizarmos esse encontro com Deus, nós vamos encontrar os nossos desafios internos, mas vamos também encontrar o potencial imenso de recursos que trazemos dentro de nós para fazer frente a essas dores. Então, meus amigos, na caminhada evolutiva, nem sempre nós vamos ter esse cenário tão bonito. Muitas vezes nós vamos viver momentos de muito desafio, como este que estamos vivendo com a pandemia do Covid-19. Então é natural, e Emmanuel já não fala isso, que nós possamos enfrentar tentações, que nós tenhamos oscilações do nosso humor, que tenhamos momentos de tristeza, de desânimo, de pensar em desistir. Mas é muito importante de que a gente possa ter um olhar que vá além, porque se nós estamos nos sentindo assim, como esse desenho nos mostra, e nos achando que estamos sozinhos, na verdade, nós não estamos sós. Nós sempre estamos amparados. Nós é que precisamos nos abrir para poder acolher o Cristo, acolher os seus emissários que estão junto a nós. Porque no momento de tantas incertezas, uma certeza nós podemos ter: o amparo nunca nos falta. Mas para que a gente receba esse amparo, a gente precisa abrir o coração para deixar a luz do Cristo entrar na nossa vida. E ao entrar a luz do Cristo, fortalecer a nossa esperança, fortalecer a nossa fé e nos dar um farol no meio dessa tempestade, nos indicando o caminho a seguir. Porque ele já nos deu o roteiro há 2000 anos atrás. Então, como Dias da Cruz nos fala na obra Pílulas de Esperança, confia no amparo que vem do alto em direção à tua vida. Nenhuma criatura está abandonada ou só no mundo. Todos se encontram sustentadas por mãos amorosas e amigas, que os protegem e revigoram, inspiram e socorrem. Não creia que a culpa e os equívocos do caminho te façam menos digno perante o amor do Pai. Então, todos nós estamos sendo convidados ao exercício do sim à vida,
cuidando de nós mesmos, porque nós só vamos poder dar aquilo que nós temos. E ao cuidar de nós mesmos, podermos acolher as pessoas que chegam com as suas dores. Porque o Cristo está contando com cada um de nós nesse trabalho de prevenção do suicídio. E, meus irmãos, é muito importante de que a gente una razão, conhecimento e emoção. Porque, como nos diz André Luiz, só o amor socorre por dentro. Então, a gente pede que Maria de Nazaré, que vem socorrer a todos esses irmãos em sofrimento, que tentam suicídio ou que tiraram a vida pelo suicídio, que possam inspirar e tocar o coração de cada um de vocês para serem agentes do seu amor na vida dos irmãos que chegam. Então, eu vou finalizar convidando a que todos nós possamos unir as mãos, fazendo deste mundo um lugar melhor. Então, eu vou pôr um trechinho de uma música com a geração da nova era, que fala exatamente isso. Muita luz do Cristo nesse trabalho para cada um de vocês. Quem não chorou hoje? Querida, foi tantas informações que não tenho mais nada a acrescentar, a não ser que eu vou me concentrar nesse 90% que o suicídio pode ser prevenido, e carregar essa vivência da lei do amor. Essa foi a mensagem. Vou rever várias vezes esse vídeo para aprender, são muitas informações fantásticas. Então, vou convidar a nossa querida Márcia para fazer a prece final, mas, por gentileza, continue na sala. Então, meus amigos, boa noite a Tassiana mais uma vez. Eu estou, assim, profundamente agradecida a essa palestra, porque foi uma coisa, assim,
extremamente elucidantes para mim. Realmente, você não deixou, como dizem os alemães, Lücke, não deixou buraco nenhum, você tapou todos os buracos, em todos os níveis. Muito agradecida, gratidão. Então, meus amigos e minhas amigas, nós já estamos todos conectados com Deus, com essa egrégora de luz, de amor, de solidariedade, não é? Que paira aqui sobre nós todos aqui bem intencionados, digamos, né? Então, eu vou começar também falando rapidamente em relação a essa palestra. Essa é a oração final, né? A vida é um presente de Deus, é uma oportunidade de aprendizado, autodesenvolvimento e evolução. A vida tem um círculo estabelecido pelas leis físicas. A gente nasce, cresce, envelhece e morre. Mas quem somos nós? O que viemos fazer aqui? Onde encontrar o amor e o acolhimento, que são os alimentos da nossa alma? Existe um círculo de vida e um círculo da consciência, que é a busca da verdade, da ética, do amor e da luz. Estamos todos aqui que escutamos essa palestra hoje, nessa busca, nesse caminho, nos espelhando no exemplo de Jesus, de Francisco de Assis e todos os espíritos de luz que pisaram nesse planeta com a intenção de fazer dele uma morada melhor para todos nós. Se faz necessário que desenvolvamos a empatia, a solidariedade, para que possamos perceber a dor do próximo, escutarmos seu grito de socorro, que possamos oferecer esperança, a luzinha no final do túnel, os ouvidos pacientes e o envolvimento amoroso para aqueles cujas dores da alma se tornaram insuportáveis. Agradecemos a Deus, fonte divina de todas as coisas, a oportunidade de sairmos da passividade e nos tornarmos ativos em prol da vida, em todos os seus níveis nesse planeta. Que possamos levar esperanças para todos os corações que perderam a fé na vida e no amor infinito do Pai que nos sustenta a todos. Então, agradecemos essa oportunidade e agradecemos todos os espíritos e guias que estiveram aqui presentes essa noite, a todos os convidados, encarnados e desencarnados, não é? Que possam abrir suas mentes e seus corações para todas essas informações que foram compartilhadas aqui essa noite conosco. Assim seja.